Uma nova verdade absoluta chega à saúde. A garantia de que gestão orientada a dados dá bons resultados. Mas será mesmo? Este é o tema de hoje do MVCast Bastidores da Saúde. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo de volta à segunda temporada da série Bastidores da Saúde do MVCast. Vamos fazer um quiz? Eu duvido que você não tenha ouvido nenhuma dessas frases em sua trajetória gerencial. Sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. O que não é medido não é gerenciado. E o que não é gerenciado não pode ser melhorado. Dados são o novo petróleo. Eu aqui não tenho a audácia de dizer que essas afirmações estão erradas, exceto pela comparação com o petróleo, que realmente, né? Mas elas são repetidas como mantras. E tudo que se torna extensamente repetido tende a não ser olhado com a profundidade que merece. A definição de indicadores é um tema extremamente sensível para a gestão. Eles podem, sim, ser usados como uma ferramenta valiosa para atingimento de uma meta estratégica. Só que se eles forem mal elaborados, corre o risco de serem convertidos em pequenas metas que, veja só, desviam a estratégia. Quando falamos de saúde digital, na qual praticamente tudo é rastreável e medido, pode ser bastante difícil decidir quais dados acompanhar e quais deixar de fora. O assunto é complexo, mas eu fico feliz porque eu estou muito bem acompanhada hoje aqui com esses dois especialistas sobre o assunto e eu queria que vocês começassem se apresentando. Aldir, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente à nossa audiência. Ok, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Aldir Rocha, eu sou sócio na Lozinski Consultoria de Negócios, tenho formação, mestrado em Gestão da Competitividade em Saúde pela FGV-AESP. E ao longo da minha trajetória, nos últimos 10 anos, foi quando eu adentrei no mundo da saúde, a questão de dados sempre esteve presente, até por conta da complexidade que isso representa na saúde, principalmente na saúde. Nas outras indústrias sim, mas na saúde ainda mais. Então, dito isso, eu acho que o trabalho hoje, que envolve hoje o tema de dados é extremamente importante, e isso dentro da Lozinski é fundamental, porque a gente sabe, com o advento das novas tecnologias, principalmente inteligência artificial, isso se torna cada vez mais emergente. Uma discussão como essa é muito importante pelo que significa, principalmente na saúde. Vai ser uma ótima discussão, tenho certeza. Felipe, seja bem-vindo ao MVCast. Por favor, agora é sua vez de se apresentar à nossa audiência. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Felipe, então eu sou médico. Felipe Cabral, né? Não falei o sobrenome dele. Felipe Cabral. Eu sou médico intensivista pediátrico, sou pediatra intensivista pediátrico. Tenho mestrado e doutorado em pediatria, mas sempre tive um sonho assim, em trabalhar com gestão. Sempre tive um sonho em ser pediatra. É engraçado que eu nunca me via com outra profissão. Pediatra intensivista, gosto de paciente grave, e talvez venha daí também, né? O paciente grave você precisa muito de dados, né? E dados corretos para você tratar aquele paciente da maneira mais adequada. E fiz então MBA em gestão para tentar realizar esse meu sonho de ser gestor. Já fui diretor técnico de hospital. E hoje eu sou gerente médico de saúde digital do Hospital Moinhos de Vento, então sou responsável junto com a TI pela parte de transformação digital do hospital, responsável pela telemedicina, pela jornada, eu chamo de jornada híbrida do indivíduo, né? Que se a gente pegar o indivíduo como não doente ainda, se você atuar nesse paciente, nesse indivíduo, enquanto ele não está doente, e criar uma jornada em que ele tem contatos físicos e contatos digitais para que aquela saúde seja de maior qualidade, né? Então, acho que essa é um pouco, resumidamente, aí, a minha função no Moinhos. Tenho pós em transformação digital pelo MIT também, e sou um apaixonado pela área. E gosta de estudar, né? Adoro. Tô vendo.
Então, assim, a gente tem aqui dois perfis que são bastante complementares e é disso que a gente gosta aqui no Bastidores da Saúde. Eu queria que cada um de vocês começasse conceituando a importância dos indicadores dentro do que vocês conhecem da realidade do negócio de vocês, né? Você, Felipe, que tem esse papel aí de conectar a área clínica, né, com a área gerencial, fazer essa ponte entre esses dois universos. E você, Aldir, que passa por muitas empresas, então você conhece aí de uma visão bem ampla essas dores gerais, né? Então é isso. Por favor, definam a importância dos indicadores para a organização de saúde. Quem quer começar? Vamos lá. Eu acho que indicadores em qualquer tipo de segmento de negócio é fundamental para poder você monitorar o avanço dos processos e até o atingimento das metas de negócio. Eu não tenho dúvida que isso é muito importante. Dentro da saúde é um tema extremamente relevante pelo que representa, pelo tipo de dado que é gerado e o que precisa ser monitorado. No âmbito administrativo é menos complexo, né? Mas quando a gente fala de inteligência clínica, a importância de suportar o médico nas atividades que ele empreende, aí fica um pouco mais complexo. Dados qualificados na área de saúde para poder suportar bem o profissional médico, a gente sabe que é extremamente complicado, mesmo sabendo que os indicadores são de extrema importância. E aí tem uma discussão que é ainda um pouco mais abrangente, é você discutir o que significa o dado quando você olha a jornada do paciente, né? Porque a gente sempre tende a olhar, principalmente nas empresas que são mais verticalizadas, né? Não tem a visão horizontal do processo, olhando o processo sob a perspectiva da sua cadeia de valor, a tendência é que esses indicadores não representem o que precisa ser medido. Então, o que acontece? Muitas vezes você tem uma fotografia mal tirada sobre o que você precisa medir. E isso enviesa. Então, antes de você pensar em indicadores, você tem que pensar em processos, em construção de valor e de que forma é a passagem de bastão entre as áreas. Quando você define as suas relações entre cliente interno e fornecedor interno, quem executa o processo, ele fica muito mais ciente do que tem que ser produzido e exigir, e do que ele tem que exigir do seu fornecedor interno. Porque a partir do momento que ele sabe que o cliente precisa, ele sabe que ele precisa se organizar para poder entregar. E automaticamente ele exige do seu fornecedor uma entrega de qualidade. Aí você cria o círculo virtuoso, de que o processo só é bem monitorado e bem executado quando você tem essa visão horizontal e com todo mundo com uma visão muito clara de papel de responsabilidade em relação ao que cada um cuida. Então, indicadores sem processos bem ajustados, um entendimento muito claro do que é a estratégia de uma companhia, tende a se perder no caminho. Então, a importância dos indicadores, eu não tenho dúvida que é muito relevante, mas pavimentar o caminho que chegue aos bons indicadores é um processo que não é simples. Perfeito. Acho que a gente falou um pouco sobre isso lá fora também, né? Por acaso, né? As áreas de uma gestão de saúde, muitas vezes elas são ciladas, né? São silos que pouco se conversam. Na verdade, muito se protegem, né? Você se protege dentro do seu silo e pouco se conversa. Então, acho que o ideal de um processo fluido de indicadores é que cada um se conecte no indicador do seu cliente, né? Então, você tem que o teu indicador tem que se conectar com o indicador de quem vem antes de você no processo e de quem vem depois de você no processo, para você facilitar que a informação vá fluida nesse caminho, né? Mas o mais importante do que isso, de fato, são os dados corretos no lugar correto. A gente também falou um pouco sobre isso, que na área da saúde talvez seja um pouco mais complicado, isso eu falando da parte clínica agora, né? A gente tem um prontuário e, por exemplo, o médico escreve muito, às vezes escreve pouco e são textos corridos, e aí como é que você começa a ter dados baseados nisso? A gente, por exemplo, lá na instituição, a gente tem o MV e a gente tem 60 sistemas que circundam o MV, 62 para ser mais exato, sistemas que circundam o MV. E como é que esses dados se conversam para que você tenha, de fato, medidas, para que você gere, através dos seus dados, informação e dessa informação, conhecimento? Eu costumo falar, você pegar o que é o número 5, ele é alto ou ele é baixo? Não sei, depende, né? Se eu falar 5 milimol por litro, também depende, porque o que é 5 milimol por litro? Não sei. Para falar potássio, o potássio então é normal, porque o normal do potássio é entre 3,5 e 5,5. Então, aí sim você tem um dado no lugar correto que gerou uma informação para você.
Aí se eu falo, aquele paciente é paciente renal crônico, potássio 5, são dois conhecimentos, duas informações que geraram um conhecimento. Né? Então aí eu tenho um conhecimento. Mas por quê? Porque o dado estava no lugar certo. Porque eu sabia que era milimol por litro, porque eu sabia que era o potássio. Então, quando a gente sai da área gerencial e vai para a área assistencial, às vezes é difícil você fazer com que o médico compreenda, ou o profissional de saúde, aqui tô falando qualquer um, enfermeiro, fisioterapeuta, compreenda que é super importante ele registrar bem o que ele está fazendo. Não é só por segurança dele de algum processo posterior, não. É porque aquele dado ali, ele vai gerar uma informação, um conhecimento. E se ele estiver errado no lugar errado, o paciente vai ser prejudicado. Então, acho que essa é a importância de você... Da parte gerencial, a gente já tem um cuidado maior, a gente já avança muito nessa importância que a gente vê dos dados corretos. Agora, a parte assistencial, a gente faz um trabalho grande para que isso seja reconhecido também pelos assistentes, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos terapeutas, pelos nutricionistas, para que todo o ambiente do hospital esteja produzindo dados de maneira adequada para aquele indicador que, quando você olha, ele de fato está representando alguma coisa verdadeira. Perfeito. Só uma observação em relação à fala do Felipe. A gente está falando enquanto cliente interno, né? Como é que é passar de bastão dentro de no caso, um hospital, uma rede hospitalar. Mas quando a gente pensa no cliente da saúde, ele é o cliente e que transcende um hospital. Ele está preocupado, o cliente está preocupado com a saúde dele, e a saúde dele não fica só dentro de um hospital ou dentro de uma clínica. Então, a importância da integralidade do cuidado e o processo contínuo, além das fronteiras de um hospital, ou de uma clínica ou de um laboratório, é muito importante. Então, a discussão sobre indicadores na saúde remete a uma discussão muito mais ampla, que como é que eu discuto construção de valor para o cliente da saúde, que é o paciente, o beneficiário ou o cidadão. A gente sabe que saúde é um direito assegurado na Constituição Federal. Então, independentemente de onde ele vá, seja através da medicina pública ou privada, os dados dele precisam estar centralizados, e esses indicadores têm que olhar essa centralização do cuidado. Uma vez que isso está disperso, né, que é a tal da fragmentação do cuidado, tudo fica mais complicado. Você pode resolver um problema local, parcialmente, né, porque você não consegue atender 100% do teu cliente, porque ele não fica restrito a uma determinada empresa, seja um hospital, seja uma clínica ou qualquer outro tipo de estabelecimento. Então, o grande desafio é como é que eu construo valor para o cliente. E um detalhe, a saúde, ela tem uma anomalia por natureza, porque ela é uma das poucas indústrias, talvez a única indústria que não trata o cliente como o cliente final como seu principal principal referencial de entrega de qualidade. Então, isso é muito importante, porque enquanto a gente estiver olhando os indicadores a partir da lógica perversa que existe hoje, que está olhando muito mais no olhar do fee for service, né? A medicina praticada por evento, isso se distancia. Se distancia do principal interessado, que é o cliente. O que é que ele faz? Ele busca uma série de subterfúgios para sobreviver a isso. Inclusive, pular de operadora em operadora, ou então ele começa a buscar caminhos para poder ter uma saúde de qualidade. Aí entra o tal do churn na saúde, que faz com que de 3 em 3 anos um beneficiário saia de uma operadora para buscar um valor mais baixo, porque essa ineficiência vai para preço, e como ele não está vendo valor no que ele recebe, ele começa a olhar a saúde na perspectiva do valor enviesado, né? Não o valor de entrega, mas o valor preço. Nossa, aí também a gente... É um mundo. É o grande problema, a grande questão da saúde, muito bem pontuado. Agora, pensando em saúde digital, né? O digital, ele permite a gente acessar infinitos dados e fazer infinitas correlações, aquela coisa, né? E aí eu queria entender, assim, em termos de construção de indicadores, quais são os cuidados para essa facilidade não comprometer a eficiência da gestão por indicadores, porque nem sempre mais é melhor, né? Às vezes é muito pelo contrário, às vezes é bom você ser assertivo. Quem quer começar? Acho que ele pode começar agora, né? Pode ser. Vamos invertendo. Vamos. Eu acho que cada vez mais, de fato, quando a gente está trabalhando com o mundo digital, a gente tem uma possibilidade muito grande de ter uma quantidade muito grande de dados, né?
mas também a gente tem uma quantidade, uma possibilidade muito grande da gente se perder, foi o que você falou, na análise desses dados que a gente está trabalhando. Como é que a gente vê isso, né, atualmente lá na nossa instituição? Primeiro de tudo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é quanto mais dados, também é o maior risco de você ser invadido e a tua segurança não estar garantida, né? Um ponto, a gente salva só o que é fundamental para a gente. A gente não costuma gravar, se eu estou usando a IA para transcrever a minha consulta na telemedicina. A IA ela transcreve, ela resume e eu guardo apenas o resumo de uma maneira preferencialmente estruturada para que eu possa ter acesso àquele dado depois de uma maneira mais clara. Que eu não possa me perder na análise desses dados. Vídeo. Normalmente eu não salvo vídeo. Eu não gravo vídeo das consultas que a gente tem. E a importância da gente ter dados, eu sempre costumo falar isso, dados que eles não são captados ativamente. Os dados passivos, eles são muito importantes para mim. Por exemplo, aqui no relógio, né? Que o paciente não precisa imputar o dado dele, mas que eu saiba, por exemplo, como é que está a frequência cardíaca dele em repouso, como é que está a frequência cardíaca dele na atividade, como é que está uma avaliação de glicemia contínua desse paciente. Aí, esses dados históricos, eles sim são muito importantes para mim, do que aqueles dados imputados para o paciente, que muitas vezes ele não imputa. Muitas vezes você tem que fazer alguma coisa ativamente, você acaba não fazendo. Então, esse é um aprendizado que a gente está tendo, né, lá na instituição. Quanto mais eu conseguir fazer algo que esse paciente não precise imputar e que eu consiga recolher dele de uma maneira passiva, ele me gera dados mais importantes que eu posso agir em relação a ele. E a outra coisa é o benefício que o paciente vê com aquele dado que ele tem que imputar, por exemplo. Se ele vê um benefício direto e se o médico vê um benefício direto, a gente consegue agir com aqueles dados. Se não, muitas vezes ele até imputa só por imputar, obrigatoriamente. E aí, mais uma vez, aqueles dados não vão representar de fato o que é correto, né? Então, a gente trabalha nessas duas perspectivas, de entender o que a gente está salvando e de entender qual é a importância que a pessoa que está fazendo está dando àqueles dados que a gente está salvando. Porque quanto mais importância ela vê, maior a chance daqueles dados de fato representarem a verdade. Perfeito. Eu acho que indicador, eles sempre tem que estar orientados a uma pergunta estratégica, né? Você pode ter dado para todo lado, mas se você não souber o que você quer buscar, é quantidade sem saber o que eu faço, né? Eu tenho muita coisa e eu não sei o que eu extraio porque eu não tenho enunciado bem construído. Então, se eu não tiver a minha estratégia muito bem definida, as perguntas estratégicas que precisam ser respondidas, às vezes até melhor você ter até poucos dados e mais estruturados para responder essas perguntas do que você ter um oceano de informações e você não conseguir juntar e dar significado. Então, acho que a questão estratégica é fundamental para você saber que dados você vai buscar. No âmbito da saúde digital, olhando sob a perspectiva do paciente, garantir que eles tenham os dados e tenham contexto. Dados sem contexto, ele tende a enviesar e te dar informação não tão qualificada, né, e até perigosa. Na área de saúde, isso acaba ficando temeroso. E aí, isso para você tem que ancorar em padrões, como o SNOMED CT, o próprio LOINC, o CID. Então, quando você descreve, você pega um prontuário eletrônico e você elabora em relação ao histórico clínico de um paciente, você tem que ter a garantia que esse dado é de qualidade, para que isso possa ser explorado através da saúde digital e daqui a pouco, olhando novamente pela perspectiva do cliente, esse dado tem que sair das fronteiras dos hospitais que estão nichados em empresas e também navegar para o SUS e voltar para os hospitais privados nessa visão de uma saúde conectada cuja a integralidade esteja presente nessas discussões. Porque se tudo isso não estiver convergindo para o indivíduo conseguir monitorar a sua saúde, seja lá onde ele estiver, onde estiver a pegada digital dele, como você colocou na introdução, fica complicado para você construir dados de qualidade e indicadores que realmente façam com que o cliente esteja como figura principal
para poder colher todas essas informações e que ele se sinta atendido no âmbito da sua saúde. Eu acho que quando você cria indicadores que o paciente, por exemplo, que a gente está falando na área da saúde, quando o paciente vê a importância desses indicadores, é nesse momento que você consegue construir aquela medicina personalizada, o paciente no centro do seu cuidado, porque ele consegue entender por que ele está fazendo aquilo, qual a importância daqueles dados que estão acontecendo. E agora a gente está num momento muito propício a isso, porque a gente consegue, através de inteligência, devolver para ele automaticamente aquilo que está acontecendo. Olha, você está fazendo isso, está vendo? Você está caminhando, você está correndo, o seu esforço está sendo menor, você está melhorando o seu potencial, você está melhorando a tua quantidade de oxigênio que você troca. Então, o paciente começa a dar valor àqueles dados e começa a entender o que está acontecendo com ele. Aí essa é a medicina centrada no paciente que a gente busca o tempo todo. Né? O paciente tem que se centrar na saúde dele também, né? Não pode ser só o sistema querendo centrar o paciente. O mais importante é ele centrar na saúde. É o tal do protagonismo, né? O protagonismo do paciente em relação aos próprios dados e à sua própria saúde. Mas ele também tem que passar por um processo educacional para saber o que significa ele ser protagonista da sua própria saúde. Com certeza. Que isso tem que ser despertado culturalmente. Né? E eu acho que a importância do... A gente está aqui batendo papo. Eu posso sair daqui, deixa vocês também. Brincadeira, pode. A gente traz a importância, a gente vem discutindo muito isso também, do hospital sair da sua fronteira, porque o hospital, ele sempre foi muito shopping center, né? Ele está ali parado e o paciente, ele chega, né? Eu vejo o hospital como isso. Mas o hospital sair da sua fronteira e ir para dentro da casa do indivíduo. E, mais uma vez, por que indivíduo? Porque eu quero saber como é que ele está quando ele não está doente. Porque se eu tenho esses dados dele quando ele não está doente, eu consigo agir muito mais rapidamente quando ele começa a ficar doente. Né? Então, se eu estou lá educando esse paciente, a gente fala muito de letramento em saúde, quando eu estou educando esse paciente, esse indivíduo, eu faço com que ele... Olha que engraçado, que ele não seja paciente ou que ele retarde ter uma doença. Pô, mas o hospital não quer que ele fique... Quero ver você aqui, né? Mas o hospital não quer que ele fique doente porque é um fee for service. Se ele não ficar doente, ele não chega a mim. Tá bom, mas quem sabe o nosso novo negócio também não seja eu olhar essa pessoa enquanto indivíduo, que é um negócio também, e certamente ele vai te buscar na hora que ele ficar doente, porque você tem os dados dele, porque você cuidou dele muito bem. Ele confia em você, né? Ele confia em você. Qual é a única área do hospital que você vai quando você é saudável e sai feliz? É a maternidade, você vai ter filho, né? Então, assim, a maternidade você tem que tratar aquele paciente super bem. Porque se ele for tratado muito bem nesse momento lindo que é o nascimento do filho, certamente com alguma doença ele vai voltar. Então, essa perspectiva também tem que ser olhada na casa da pessoa. Por que a gente não está lá mais dentro da casa? Eu sempre conto essa história, devo ter contado umas 15 vezes. Mas a Alexa, muito provavelmente, ela sabia que eu estava engordando na pandemia. Porque a minha balança é ligada no meu celular, no meu relógio. Ela sabia que eu não estava andando muito e sabia que eu estava ganhando peso. Por que ela não tinha uma inteligência e falar assim, cara, se liga, né? Vai procurar um nutricionista, vai fazer exercício, você não pode engordar 10 quilos. Por que o hospital não está lá na casa do indivíduo para falar isso para ele? Né? Por que o Moinhos não me avisou isso na minha casa? Essa é a tábua da visão da integralidade do cuidado, quando você consegue fazer com que a medicina, a atenção primária, secundária e terciária comece a navegar entre elas. Né? Porque... E aí o hospital tem que aprender a deshospitalizar. É um novo negócio. O hospital aprender a deshospitalizar é um novo negócio. Porque essa saúde que exagera na hospitalização é justamente um sintoma do que o sistema está baseado em eventos. É você sair da indústria da doença e partir para a indústria da saúde. Isso quer dizer que você fazer com que o paciente fique em sua casa, que o cuidado se antecipe à entrada dele no hospital. Isso é mais barato. E do ponto de vista do beneficiário, ninguém quer adoecer. Né? Os hospitais hoje quase que transformaram os quartos. Minha esposa fez um exame ontem, você vai no hospital, hoje é um hotel. Então é quase que uma venda de hotelaria, né? Porque acomodou-se de que as pessoas têm que frequentar hospitais, eles têm que se sentir num ambiente como se fosse na própria casa. Não é mais fácil deixar ele em casa? É mais fácil deixar ele em casa, é mais barato e o cara vai se sentir muito mais acolhido. A questão toda é como é que você desenvolve uma inteligência que faça com que o hospital aprenda a deshospitalizar, porque é quase que um confronto com o seu próprio business. Né? É um confronto com o seu próprio business, mas não tem saída. Não tem saída, porque ela é cara porque ela hospitaliza demais. Então você tem que investir na atenção primária e evitar que o paciente tenha que ir para o hospital para poder... É muito caro. Assim, o brasileiro tem o hábito de ter qualquer tipo de
de desconforto, ele vai no hospital. Dor de cabeça. Vai Segunda-feira no de hospital. manhã? Oba, vamos vou lá. lá. Vai no hospital. Sabe quanto custa o metro quadrado de um hospital para poder entrar lá, para poder resolver um assunto de dor de cabeça? Né? Uhum. Por isso que a saúde é cara. E aí, bom, vocês estão falando uma coisa muito interessante, que é a mudança do modelo do negócio e como, na verdade, os dados, o uso de dados de uma forma diferente proporciona que o hospital mude esse modelo de negócio dele, né? E aí eu queria pegar o gancho, Felipe, você comentou, né, que pouco tempo atrás, da recepção passiva de dados, né, pelo hospital, pela instituição. Eu queria entender como que a gestão e o negócio da instituição, do Hospital Moinhos de Vento, foi transformada com uma gestão, com esse olhar para os dados. O que está mudando nesse negócio saúde? Nossa, esse é um processo. Primeiro, pela primeira vez na história do hospital, a gente colocou a transformação digital no centro do nosso mapa estratégico, né? Então, a gente está dando um olhar para isso, dizendo, olha, não existe forma de a gente sobreviver se a gente não se transformar de uma maneira digital, né? Passa a ser mais uma transformação organizacional do que digital, né? O digital vem a reboque. Exatamente, é isso. E aí a gente teve que olhar para isso e traçar o nosso roadmap. O que a gente precisa fazer para que a gente, de fato, isso seja importante para o hospital? Mais uma vez a gente falou isso um pouco lá fora. A gente Vocês fizeram episódio lá a gente fora, fez é episódio isso? lá fora. Entendi, A gente sem podia ter mim. gravado, sabe? Né? Sem mim. Eles estão querendo me substituir. Não vai ser a inteligência artificial que vai me substituir, vão ser eles. E a gente falou muito em governança de dados, né? Então a gente está com um projeto estratégico bem forte em governança de dados para a gente, cada local do hospital, entender quem é o dono desse dado, né? Quem é que produz, quem é o responsável por produzir esse dado de uma maneira adequada, né? Quem é que vai trabalhar com esse dado e gerar informação a respeito, gerar pesquisa, gerar melhoria contínua através desse dado. Porque hoje em dia a gente fica muito centralizado na figura da TI, né? Os dados estão ali, parece que a TI é a dona daqueles dados. Tá bom, mas vamos trabalhar, vamos entender quem é o dono desses dados. Porque aquela pessoa, como ela é dona daqueles dados, ela vai usar aquele dado frequentemente, ela vai ver a importância de um dado bem colocado no lugar certo, né? Então, esse processo foi fundamental, está sendo fundamental para construir. A gente trouxe um processo muito forte de segurança da informação, então eu falo que hoje a gente não consegue falar de qualidade e segurança. A gente, assim como todos os outros hospitais, trabalha muito em qualidade e segurança do paciente, né? Porque é o nosso tesouro que está ali, a gente não quer que nada aconteça, não quer que o paciente entre e saia pior do hospital do que ele entrou, né? Não faz sentido. Mas hoje você não consegue falar de qualidade e segurança do paciente sem falar de qualidade e segurança dos dados, né? Não consegue. Então, trabalhando com esse processo de qualidade e de segurança dos dados, muito apoiados nesse projeto de governança de dados, a gente se sentiu empoderado, ou a gente se sentiu em condições de fazer um projeto de IA, de trabalhar agora, os dados estão no lugar certo, as pessoas sabem quem são os donos dos dados. Eu aplicando algum modelo de IA aqui, eu não vou enviesar a minha resposta, né? Eu vou ter respostas mais adequadas, né? Então, toda essa construção a gente vem fazendo nos últimos anos para que a gente possa hoje começar a trabalhar mais seguro de que esses dados, de fato, eles estão corretos. Isso a gente está falando num hospital que, vamos lá, é um dos melhores hospitais do Brasil, né? Mas se a gente pegar os outros, os 5.000 hospitais que sequer são digitalizados, né? Então, quando a gente olha para a saúde do Brasil, né? Então, acho que a gente tem um caminho ainda muito grande enquanto saúde brasileira para fazer isso. Você falou um pouco dos dados integrados, do paciente ser dono do próprio dado dele. A gente está falando num hospital tipo que nem o Moinhos, que eu estou falando toda essa preocupação que a gente tem, e a gente tem sistemas que não se conversam. Imagina o Moinhos querer conversar com o Einstein ou com o Sírio. Olha a dificuldade que a gente está, e eu estou falando de Moinhos, Einstein e Sírio. Exatamente. Todos da ANAP, né? Todos da ANAP. E aí, exatamente, todos da ANAP. E você imagina, e os outros? Os que sequer estão digitalizados, né? Então, como é que a gente evolui em país, né? Como é que a gente faz um plano, de fato, de governo, de país, para que a gente consiga se aproximar minimamente de uma transformação nacional, né? Eu acho que saúde é assunto de Estado, né? Então, quando esse tipo de fala que você está colocando, eu acho que elucida um pouquinho que não adianta você ter
um centro de excelência, como você pega aqui o eixo da Paulista, você tem a nata dos hospitais do Brasil, no Brasil, mas ao mesmo tempo o Brasil como um país continental não é só São Paulo, né? Não é só São Paulo. Então como é que você faz que os indicadores também funcionem no Acre? Como é que funcionem também nas regiões mais distantes? Para que o processo de inclusão digital e inclusão para que esses beneficiários que estão lá na ponta, aí na maioria dos casos da saúde pública, sejam considerados e contemplados em todas essas avaliações que a gente está discutindo aqui. Por isso que é muito importante essa discussão, ele transcender os muros dos hospitais e se tornar isso como política de Estado. Quando a gente olha assim, alguns projetos que acontecem, inclusive no Ministério da Saúde, através da Rede Nacional de Dados de Saúde, isso é um caminho promissor, porque você começa a construir esse backbone que hoje vai permitir que os dados lá na frente comecem a interoperar entre os hospitais, sejam públicos ou privados. E não é um caminho fácil de ser trilhado, porque tem muitos interesses em jogo. Por uma organização privada, preocupado com a LGPD, ele resiste um pouquinho em compartilhar dados. Sabe que ele pode ficar exposto juridicamente. Sim, mas, ao mesmo tempo também, se esse tipo de compartilhamento para que se pratique uma saúde digital colaborativa e não baseada com essa lógica draconiana de você querer sempre vou proteger o meu queijo e cada um se organiza do jeito que quer. Por isso tem que ser assunto de Estado e incentivar que comece a praticar uma saúde digital colaborativa e quando o incentivo não servir, tem que ser compulsório. Por isso tem que ser o Estado. Por isso tem que ser o Estado e por isso que o Estado tem que começar a organizar esse monte de dado que está distribuído por aí. Tem dado para todo lado, só que a gente precisa fazer com que esses dados tenham uma finalidade muito específica para que entregue medicina baseada em valor, que é o quê? Melhor desfecho com menor custo. Esse é o grande dilema, esses dois são os dois principais indicadores da saúde. Se você não fizer com que todos essas duas palavrinhas-chave, desfecho e efetividade, não estiverem combinados, todos os indicadores que estão abaixo estão comprometidos. Então é muito simples resolver, ao mesmo tempo uma complexidade gigante, né? Porque tem muita questão política, defesa de interesses, que faz com que esse caminho não seja tão fácil. E não é só fácil não é só difícil aqui no Brasil. Isso é uma questão mundial. Sim. A questão do envelhecimento populacional está fazendo com que as pessoas vivam mais. E isso faz com que o sistema fique mais caro. Mais pressionado também. Mais pressionado. Então tudo isso tem que entrar na balança para poder ter o melhor uso, para que essas condições todas sejam melhor administradas, para que o beneficiário lá na ponta seja contemplado, né, para que a saúde dele seja priorizada e, ao mesmo tempo, que os custos sejam gerenciáveis. Eu acho que se a gente conseguir usar a tecnologia, né, para isso, de fato é uma mudança muito grande. A virada de chave é muito difícil, né, do fee for service para medicina baseada em valor. Né? Você girar essa conta, porque a operadora está pressionada, o hospital está pressionado, está todo mundo pressionado, o paciente está pressionado, porque também não consegue pagar mais para o segurador. Então, você virar essa chave é difícil. Mas eu acho que talvez a gente está num momento de disrupção tecnológica tão grande, talvez nunca antes visto na história, que a gente... Que eu acredito que, de fato, a gente esteja democratizando o acesso, né? E de tudo, na saúde, de tudo. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento e aí sim fazer uma transição, mais uma vez a gente vai voltar no mesmo assunto, na medicina centrada no paciente. E esse paciente, ele ter as respostas para as perguntas dele automaticamente, de uma maneira mais fácil, que ele consiga ter centrado a saúde dele, que ele possa ser o grande vetor de mudança nesse sistema. Né, entender a importância que ele tem no sistema, porque se eu não estou me cuidando, eu vou impactar no sistema de alguma forma. Pode ser no sistema público, no sistema privado, eu vou impactar. Né? E ele também coordenar isso. Porque se hoje eu ganho no hospital porque eu faço uma tomografia, por que eu vou querer compartilhar os dados com os outros? Por que eu vou querer saber que ele fez uma tomografia no Mãe de Deus se eu posso fazer aqui e ganhar? Entendeu? Então, porque o hospital ganha por evento. É isso. Sim. E o paciente também não está empoderado disso, ele não entende também esse processo todo. Não, então, assim, ainda mais que quando ele procura o sistema, ele está fragilizado, né? O que mandar ele fazer, vai fazer. Exatamente. Vai fazer exatamente isso. Exatamente.
E então, vamos pensar assim, né? Aldir com a experiência em múltiplas organizações e Felipe com essa experiência aí nesse processo de transformação bem avançado no Moinhos. E também, claro, com o que vocês ouvem por aí, né? Quais são os principais erros em projetos de transformação digital? Aí eu queria ouvir coisas de bastidores mesmo, assim, sabe? Aquilo que não se comenta, para a gente preparar aí a nossa audiência. Falta de patrocínio. Qualquer transformação que você faça dentro de uma empresa, se não tiver patrocínio da alta gestão, vira um projeto técnico. E patrocínio não é dinheiro, não está falando de dinheiro aqui, ele está Patrocínio falando de da alta gestão. incentivo. Do presidente da empresa fazer a abertura desse projeto e dizer o seguinte: eu quero porque isso é importante para os negócios e vocês vão ser medidos a partir dessa mudança. Aí Pronto, o negócio acabou, vai. né? Aí o negócio vai. Felipe. Eu vou chover no molhado, mas eu acho que a cultura é fundamental, assim. Se todo o processo de inovação, transformação digital, qualquer coisa que você vá tentar implementar, se você não identificar bem quem é que vai começar a fazer, você se perde. Sempre. É fundamental você identificar quem são as pessoas, os early adopters desse processo. Porque esses caras vão vender o projeto para dentro da instituição. Vários momentos a gente já tentou implantar coisas, a gente começou errado e aquele projeto é destruído no início, porque as pessoas não estão envolvidas, elas não veem a importância daquilo e elas não vão fazer. E aí a gente começou a identificar quem são as pessoas que se adaptam mais rapidamente, que gostam de novidade, que gostam de inovação. Essas pessoas você tem que trazer para o seu lado, seja de transformação digital, seja de qualquer tipo de transformação que você vai fazer dentro de qualquer instituição. E trabalhar com essas pessoas primeiro. E dali você começa a mostrar resultado. E aí, mais uma vez, você tem indicador, você tem que saber por que você está fazendo, né? Por que eu quero implementar isso? Qual é a razão? Qual é o meu propósito aqui? Você medir muito bem e aquelas pessoas serem as replicadoras daquele processo internamente. Aí, aos poucos, a gente vai conseguindo. E outra, não desistir nos primeiros momentos, né? Eu fazia telemedicina desde 2016. 2016 era muito antes da pandemia. 2016, eu abri meu computador um dia no projeto, o primeiro projeto que a gente implantou lá foi de teleoftalmologia, no projeto de pesquisa. A gente implantou 8 consultórios remotos de oftalmologia no estado do Rio Grande do Sul. Um belo dia, sexta-feira, mesmo nesse horário que a gente está aqui, eu, fechando meu note, recebi um e-mail do Conselho Federal de Medicina. O projeto teleoftalmo é antiético e ilegal. O projeto era eu. Eu era responsável técnico do projeto. Para todos os médicos brasileiros. Ô, louco. Mas, claro, não era um projeto de pesquisa, estava tudo organizado, a gente sentou, explicou. Mas é isso. Qualquer novidade que você vai fazer, vai ter muita gente para falar mal, muita gente para criticar, porque as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, não adianta. Então, também é isso, é identificar quem é que vai trabalhar com você e não desistir. A resiliência é super importante em qualquer processo de transformação que você vai fazer. Tanto, na área da saúde, talvez mais ainda, porque a gente não está acostumado. Na área da saúde não é assim, por que você fala da inovação? Vai lá, testa, erra, muda, vai, testa. Fala isso dentro do hospital. Faz o seguinte, vai lá, testa, erra, muda. Vamos errar, não Vamos tem errar, problema. tranquilo, de boa. 24/7, uma cidade praticamente, né? E essas mudanças, e as pessoas resistirem a essas mudanças, é até natural que aconteça, né? Isso aí é uma questão humana. E quando a gente faz projetos de transformação de negócio, né, isso é muito comum acontecer. Aí você tem que entender a cultura da empresa em si e saber como é que ela melhor se pode ser administrar a questão da mudança, como é que você desperta essa mudança dentro de cada uma dessas empresas. Muitas vezes você tem que lançar mão de uma estratégia de gestão de mudanças e de impactos organizacionais, porque isso faz com que as pessoas passem por um processo de engajamento para que eles entendam que esses novos processos vão permitir o aprimoramento da forma como eles fazem e vão fazer com que eles fiquem muito mais confortáveis. É o processo de curva de adoção e você tem que administrar essa curva de adoção. E aí você lança a mão para poder fazer com que essas mudanças sejam bem gerenciadas através de uma frente de gestão de mudança, que a gente chama de GMO. E isso é muito comum, mas ao mesmo tempo, dependendo da cultura, hoje eu passei já por um projeto que a gente foi discutir GMO com um alto executivo, ele virou e falou para mim o seguinte: tá bom, faz o seguinte, quando você perceber que alguém está resistindo à mudança, vem e fala comigo. E funcionou assim.
para aquela cultura, para aquela empresa, funcionou que foi uma beleza. Porque ele participava ativamente das reuniões, quando percebia que tinha algum tipo de resistência, ele agia. E aí você fazia com que o projeto caminhasse. Deixou marcas no caminho, né? Mas chegou lá dentro da cultura que aquela empresa representava. Agora, isso varia muito. Que Não dá para querer aplicar em outra não empresa, dá para né? querer achar que isso é produto de prateleira. Você tem que entender a cultura e achar o melhor caminho. Porque senão a própria cultura derruba a pessoa que está querendo. Isso é muito comum. É. Isso é muito comum. Muito comum. Porque fala assim, o ser humano é super adaptável, né? À toa que a gente tá aí beirando os 9 bilhões, sei lá, né? Perdi a conta, é tanta gente, né? Mas a gente é adaptável na marra, né? Quando precisa. Quando pode, a gente se espalha. E olha que a gente só é interessante, a gente está fazendo um podcast sobre dados, que é uma coisa que a gente tem desde que o mundo... Que a gestão existe, né? Que a gestão existe. E a gente parou em gestão da mudança, né? Então, para você ver como hoje a gente está trabalhando com dados, talvez de maneira tão diferente ou tão mais clara, ou a gente está tão mais empenhado nisso, que a gente está falando assim, cara, a gente tem que mudar. Você tem que trabalhar com gestão da mudança quando você vai olhar para dados e querer implantar um processo de transformação digital ou de indicadores, de dados. É gestão da mudança, porque a pessoa não vai querer fazer. Até porque ela se expõe de alguma forma, né? Vamos lá. Você começa a olhar os dados, os indicadores, de alguma forma ela está exposta. E quando você faz algum tipo de mudança, você mexe na forma como aquela pessoa faz as suas coisas. E ela faz isso, às vezes, há muito tempo, ela está muito convicta que ela faz da melhor forma possível. Porque ela faz com a melhor das intenções. E na ótica dela, ela faz da forma que tem que ser feita, de acordo com o que ela entende. Quando você coloca isso sob uma outra perspectiva, se você não entrar com um processo de convencimento, ela vai virar Detrator, né? vai virar um detrator. Ela vai resistir e isso pode, inclusive, começar a contaminar outras pessoas. Então, a gestão da mudança permite que você identifique quem são esses detratores e começar o processo de engajamento para poder fazer com que a mudança aconteça, que não é fácil. A gente está falando isso dentro de uma empresa. Imagina pensar num sistema da saúde num país inteiro como o Brasil. Não vamos pensar, porque senão a gente vai desanimar. A gente está chegando no final do episódio, a gente tem que terminar lá em cima, gente, lá em cima. Olha, dá para continuar falando, né? É sempre muito triste finalizar os episódios aqui do Bastidores, porque sempre tem pano para manga. Nunca fica aquela coisa, sabe? É melhor acabar porque acabou o assunto? Nunca. Mas a gente vai ter que chegar ao final. Então, chega de assunto sério, ou melhor, vamos continuar com o assunto sério, mas vamos falar de uma forma mais leve. Então, bora de isso ou aquilo. Vamos lá. Eu vou trazer alguns indicadores e eu vou querer que vocês escolham o preferido. Eu primeiro pergunto pro Aldir, depois pro Felipe. Achei que fosse de restaurante. A gente fica... Pode ser, a gente pode fazer um depois. A gente faz para as redes sociais. Vamos lá? Então, vamos começar com o Aldir. Tempo de permanência ou taxa de reinternação? Taxa de reinternação. Taxa de reinternação ou taxa de infecção hospitalar? Taxa de infecção hospitalar. Taxa de infecção hospitalar ou giro de leitos? Taxa de infecção hospitalar. Taxa de infecção hospitalar ou produtividade clínica? Não rola um depende, não? Não. É tipo... Papum, Fala a papum. pergunta de novo, desculpa. Taxa de infecção hospitalar ou... Taxa de infecção hospitalar ou giro de leitos? Não, esse já foi. Taxa de infecção hospitalar ou produtividade clínica? Taxa de infecção hospitalar. Taxa de infecção hospitalar ou rentabilidade? Taxa de infecção hospitalar. Taxa de infecção hospitalar ou faturamento? É para médico ou para o gestor, Felipe, que você está perguntando? Faturamento. Faturamento ou satisfação do paciente? Satisfação do paciente. Aê, chegamos ao final. Este foi o 4º episódio da 2ª temporada do MVCast Bastidores da Saúde, que é uma iniciativa da MV, empresa líder em tecnologia para a saúde. Entre no nosso blog, nos siga nas mídias sociais, porque lá a gente tem muito mais conteúdo sobre este e outros assuntos. Gente, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, Aldir. Obrigada, Felipe. Muito obrigado, foi maravilhoso. Agradeço o convite, obrigado. E obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Até a próxima.